Quanto vale uma pintura? $1.000, talvez 1 milhão? E se eu te dissesse que um único quadro foi leiloado por mais de 450 milhões de dólares? Isso mesmo, quase meio bilhão. Não estamos falando apenas de tinta sobre tela. Isso é poder, é status, é a própria história encapsulada em uma imagem. Hoje, nós vamos desvendar o enigma por trás de Salvator Mundi, a obra controversa atribuída ao gênio Leonardo da Vinci. E vamos tentar entender por que alguém, em sã consciência, pagaria o preço de um arranha-céu por uma pintura que muitos especialistas ainda questionam. Fique comigo, porque essa história é muito mais do que arte. É um verdadeiro thriller. A jornada deste quadro é digna de um filme. Durante séculos, Salvator Mundi foi considerado apenas uma cópia, uma obra de um dos seguidores de Da Vinci, e não do próprio mestre. Ele passou por diversas mãos, foi danificado, repintado. Em 2005, foi comprado em um leilão regional nos Estados Unidos por menos de $10 mil. Sim, você ouviu bem. O que se seguiu foi um processo minucioso e caríssimo de restauração. Camadas de verniz e repinturas foram removidas, revelando traços que começaram a levantar suspeitas. A forma como a luz interage com o orbe de cristal, a suavidade das transições de cor, o famoso esfumato de Leonardo. Então, a bomba. Especialistas de renome começaram a defender que aquela era, de fato, uma obra perdida do mestre renascentista. A dúvida gerou um burburinho. O burburinho virou notícia, e a notícia fez o valor disparar. O ápice dessa saga aconteceu em 2017. A famosa Casa de Leilões Christie's, em Nova York, promoveu um evento que parou o mundo da arte. A sala estava tensa. Os lances, que começaram em $100 milhões, subiam de forma vertiginosa. Em menos de 20 minutos, o martelo bateu, selando a venda por 400 milhões, que com as taxas, totalizaram 450,3 milhões de dólares. O comprador, um príncipe saudita. E desde então, o quadro simplesmente desapareceu. Ninguém sabe ao certo onde ele está. Isso só alimenta ainda mais o mistério. E aqui entramos numa questão fascinante. Isso é sobre arte ou sobre investimento? A verdade é que até hoje, muitos dos maiores especialistas em Da Vinci, incluindo curadores de museus como o Prado, em Madrid, duvidam da autoria completa de Leonardo. Alguns acreditam que ele apenas supervisionou o trabalho de seus alunos. Mas para o comprador, talvez a autenticidade total nem seja o ponto principal. Uma obra como essa se torna um ativo geopolítico. É um símbolo de poder cultural, uma forma de dizer ao mundo: nós possuímos um pedaço da história da humanidade. Quem tem a história, muitas vezes, controla a narrativa. O quadro se transforma em uma ferramenta de soft power, projetando uma imagem de sofisticação e influência no cenário global. Então, o que realmente estamos comprando quando pagamos um valor tão astronômico? A beleza da imagem? O toque do gênio? Ou será que o que vale tanto é a ideia de exclusividade? A posse de algo que ninguém mais pode ter? Talvez o preço não esteja na tinta, nem na madeira. Talvez ele resida na nossa busca humana por algo eterno, por um legado, por uma conexão com a genialidade que transcende o tempo. O valor do Salvator Mundi pode não ser sobre o que ele é, mas sobre o que ele representa para nós. Obrigado por assistir. No próximo vídeo, vamos explorar um caso ainda mais bizarro. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações.